Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um anúncio impossível de ser ignorado passo a passo. Então presta atenção, pega papel e caneta para anotar as informações que eu vou passar para você e fica comigo até o final, que eu vou mostrar para você como estruturar um bom criativo de anúncio impossível de ser ignorado e inclusive eu vou criar ele aqui com você passo a passo na tela, mostrando o meu processo de criação de anúncios estáticos em imagem. Mas o que você vai aprender aqui vai servir tanto para criar anúncios em imagem, anúncios em carrossel, anúncios em vídeo, Reels. O que é importante aqui é definir a estrutura do criativo. E hoje o criativo é uma das partes mais importantes, é o que realmente define se o seu anúncio, a sua campanha vai gerar resultados ou não. Na grande maioria das vezes, campanhas que não geram resultados, que não convertem, a culpa é do criativo. Para ser mais específico, é da mensagem que você transmite através do seu anúncio. E para criar anúncios impossíveis de serem ignorados, tem alguns passos que a gente precisa seguir. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a função real de um criativo. Um criativo de anúncio, ele precisa ser capaz de fazer o usuário parar de rolar o feed, o que a gente chama de stop scrolling. Se a pessoa não para de rolar o feed, você já perdeu. Você vai pagar para o seu anúncio ser exibido, porque sim, o fato dele ter aparecido na tela da pessoa já conta como uma impressão e, portanto, já vai ser cobrado, mas se ele simplesmente foi exibido na tela da pessoa, mas ela não parou para olhar, você simplesmente perdeu o dinheiro. Então, se o seu anúncio falha nessa primeira questão, você vai simplesmente queimar dinheiro. Mas só parar de rolar o feed não basta. A pessoa ela tem que parar de rolar o feed e ela tem que continuar prestando atenção. Ela tem que se sentir atraída por aquele anúncio, ele tem que despertar o interesse dela de alguma forma. Então você tem que conseguir gerar a retenção. E a retenção por tempo suficiente até que você convença ela a gerar uma ação. Essa é a última etapa que um criativo tem que concluir. São 3 batalhas que o seu criativo tem que vencer. Tem que conseguir fazer a pessoa parar de rolar, continuar prestando atenção e tomar uma atitude a partir do seu anúncio. E uma coisa importante que a gente precisa saber antes de começar a criar esse anúncio e criar um anúncio capaz de conseguir conquistar essas 3 ações, você precisa saber que tipo de anúncio você está criando. Você vai criar um anúncio empurrado ou um anúncio puxado? Qual que é o conceito de anúncio empurrado e puxado? Anúncio empurrado são os anúncios de interrupção. Anúncios de interrupção são aqueles que interrompem o que uma pessoa está fazendo no momento. Por exemplo, se você está fazendo um anúncio para o Facebook ou Instagram, você vai fazer um anúncio de interrupção. Naquele momento ela está fazendo outra coisa, vendo posts de amigos, família, interagindo, e aí vai aparecer um anúncio interrompendo o feed dela para exibir uma publicidade. Os anúncios puxados são os anúncios de intenção. Eles são anúncios que são exibidos para a pessoa no momento em que ela já está procurando ativamente por aquilo. Então isso não é uma coisa que nós vamos fazer agora. Vamos fazer anúncios para Facebook e Instagram. Então temos em mente que nós vamos interromper a intenção dela. Nós vamos empurrar um anúncio para ela. Para esse anúncio ser capaz de interromper o que ela está fazendo e chamar a atenção dela, a gente tem que fazer um anúncio muito bom em conseguir fazer parar de rolar o feed, manter a atenção dela no anúncio e ativar uma ação. Mas para conseguir isso, a gente precisa saber qual é a motivação. Essa pessoa que vai receber esse anúncio, ela está fugindo da dor ou buscando prazer? São 2 motivações que fazem uma pessoa tomar uma ação ou decidir comprar algo. Ou ela está fugindo de alguma dor, de algum problema que ela tem e já sente nesse momento, ou ela está buscando algo que ela deseja. No caso do exemplo de anúncio que eu vou fazer aqui junto com você, eu sei que essa pessoa está fugindo da dor. Ela está fugindo de um problema que muitas vezes ela ainda não sabe que ela tem, que é o que a gente vai entender agora. E o próximo passo é você definir qual é o nível de consciência que ela tem em relação a esse problema. Como o meu exemplo de anúncio é fugindo da dor, então eu sei que ela tem um problema. Mas qual é o nível de consciência? O quanto ela sabe sobre esse problema que ela tem? Ela está totalmente inconsciente, ou seja, ela nem sabe que ela tem esse problema? Ela tem o problema, mas ela nem sabe que esse problema afeta ela? Ou ela é consciente do problema
Ela sabe que tem um problema, mas ainda não sabe qual é a solução para esse problema. Ela já sente a dor, mas ela não sabe qual é a solução. Ou ela é consciente da solução. Ela já sabe que tem um problema, já sente a dor que esse problema causa, e ela também já sabe que existe uma solução, mas ainda não decidiu qual solução ela vai comprar. Isso faz parte dos 5 níveis de consciência abordados por Eugene Schwartz. Eu abordei apenas 3, que são os mais importantes para o tipo de anúncio que a gente vai fazer agora, que é o anúncio de interrupção, o anúncio empurrado. Normalmente o meu público vai estar em um desses 3 níveis de consciência, tá? E é importantíssimo você saber mapear em que nível de consciência está o público para o qual você vai exibir esse anúncio agora, pois isso define totalmente a forma com que você vai escrever a mensagem do anúncio. Lembrando, se a mensagem não se conectar com a pessoa, ela não vai prestar atenção. Você pode até conseguir fazê-la parar de rolar o feed, mas se ela não se conectar emocionalmente com aquele anúncio, ela não vai continuar prestando atenção nele e vai continuar a rolagem de feed buscando alguma outra coisa que faça ela se sentir bem ou o que ela esteja fazendo naquele momento. No exemplo aqui que eu vou criar para você, o anúncio que nós estamos criando é para alguém que já está consciente do problema, ou seja, essa pessoa ela já sabe que ela tem esse problema, ela já sofre essa dor. Sabendo disso, sabendo que a gente vai fazer um anúncio empurrado, nós vamos fazer anúncio de interrupção, que vai interromper algo que a pessoa está fazendo, que essa pessoa está fugindo de alguma dor e que ela já é consciente desse problema, ela já está sentindo essa dor, agora a gente vai criar a mensagem que se conecta com ela, para depois definir o criativo. O anúncio que eu vou criar de exemplo aqui é para o mercado financeiro, o mercado de investimentos. Então, uma pessoa consciente do problema, no meu exemplo, ela já percebeu que depender só do salário é arriscado. Ela sabe que ela precisa de outras formas de renda. De repente, ela pode ser demitida amanhã ou por algum motivo o salário atrasar ou alguma coisa acontecer e ela não poder trabalhar. Ela precisa de alguma outra fonte de renda para continuar sobrevivendo. Então ela já é consciente disso e ela já quer uma solução, mas ela ainda não sabe qual é a solução. Então ela já sente esse problema, ela já está preocupada com isso, mas ela ainda não sabe o que fazer para solucionar esse problema. O que eu preciso fazer através desse anúncio? Eu preciso agitar a dor e o problema, tornar ele ainda maior, fazer ela sentir mais essa dor, esse problema, para ela se conectar emocionalmente com o anúncio e então mostrar que sim, existe uma solução. Nesse momento eu não vou partir para uma venda ativa direta, eu estou só elevando o nível de consciência dela. Nesse momento ela já tem consciência que tem problema, mas ela não sabe que existe uma solução, então eu vou mostrar para ela. Primeiro eu vou agitar a dor e o problema, para ela prestar atenção em mim, prestar atenção no meu anúncio, e depois eu vou mostrar que aquilo tem sim uma solução, para posteriormente mostrar que a minha solução é a melhor para ela. Então vamos para construir essa mensagem, e para que essa mensagem seja capaz de fazer o usuário parar de rolar o feed, prestar atenção no anúncio e tomar uma ação, ela precisa seguir uma estrutura bem definida. E essa estrutura é a gancho, história e CTA. Aqui no gancho, a gente precisa vir com uma mensagem, uma frase, algo muito impactante que é o responsável por fazer ela parar de rolar o feed. A importância do gancho é tamanha que se você fracassar no gancho, o seu anúncio morre antes mesmo de começar a rodar. Se você não conseguir fazer a pessoa parar de rolar, você está só queimando dinheiro, como eu já falei no início desse vídeo. Então você precisa ter algo nesse gancho que seja algo que a pessoa, ao ver aquilo, pare e comece a prestar atenção. O gancho ele vai ser responsável por 2 coisas: fazer a pessoa parar de rolar e fazer ela decidir se ela deve continuar ou não prestando atenção naquele anúncio. E veja, isso não importa se é um anúncio em vídeo, um anúncio em imagem, um anúncio em carrossel, não importa o formato. O gancho é a primeira coisa que ela vai ver e os primeiros segundos que ela vai ficar prestando atenção dentro do seu anúncio. Então, por exemplo, aqui no gancho, eu estou definindo a estrutura da mensagem, depois eu vou adaptar isso ao formato, tá? Então você pensa sempre em criar a estrutura da mensagem que você quer transmitir através do seu anúncio, depois você adapta isso ao formato, se é imagem, se é carrossel ou se é vídeo.
No meu gancho, eu defini: se você precisasse parar de trabalhar amanhã, por quanto tempo conseguiria manter o seu padrão de vida? É uma pergunta forte que, ao a pessoa ver isso, ela já vai parar para pensar: poxa, e se eu não conseguir trabalhar amanhã, por quanto tempo eu vou conseguir sobreviver? Eu poderia deixar isso até mais simples, mas eu posso simplificar isso na hora de montar o anúncio. Depois, a história é o que mantém ele prestando atenção. O gancho já chamou a atenção. Ele falou: poxa, nossa, é verdade. E se eu não conseguir ter salário amanhã, o que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Deixa eu continuar vendo isso daqui para saber o que acontece. Aí a história começa. Muitas pessoas vivem uma falsa sensação de segurança. Acham que ter um emprego fixo significa ter estabilidade. Mas se amanhã esse salário desaparecesse, quem tem um plano B já sabe exatamente o que fazer. Quem não tem, descobre da pior forma possível. Mas e você? Vai depender apenas do seu salário para sempre? No gancho, eu apenas atraí a atenção dela e gerei curiosidade para ela continuar vendo. Na história, eu agitei o problema, eu agitei a dor, eu comecei a fazer ela se imaginar na situação, ela começar a se questionar, falar: meu Deus, o que vai acontecer se eu não tiver meu salário amanhã? E mostrei também, além disso, que existe uma solução. Tem pessoas que têm um plano B e já sabem exatamente o que fazer. E quem não tem, vai descobrir da pior forma possível. Então eu não mostrei essa solução ainda, eu apenas agitei o problema, agitei a dor, mas mostrei que, ó, não se preocupa, tem uma solução para isso daqui. E aí eu jogo mais uma pergunta para ela se questionar. E você, vai continuar dependendo só do seu salário? É óbvio que nesse momento ela já está preocupada. É claro que não, eu não quero ficar dependendo só do meu salário. Eu já sei que isso é muito perigoso. Lembra? O nível de consciência, ela já sabe, essa pessoa para quem eu estou exibindo o anúncio, ela já sabe que ela não pode viver só do salário, ela não pode depender, ela precisa de outras fontes de renda. E aí eu passo para a última etapa, que é a CTA. Geralmente é a oferta ou CTA. No caso desse meu anúncio, ela é apenas CTA. O que é CTA, James? É Call to Action, a chamada para ação. É onde a maioria dos anúncios que eu vejo falham. O anúncio ele consegue às vezes reter a atenção, consegue conectar emocionalmente com a pessoa, agitar a dor, o problema, mostrar que tem uma solução, mas aí a pessoa falha na chamada para ação. As pessoas precisam ser direcionadas. Você precisa dizer para elas com clareza o que ela precisa fazer. Ela chegou nesse ponto, ela sabe: tá, já sei, eu tenho esse problema, eu tô com medo disso, o que eu faço agora? Eu sei que tem uma solução, você me falou, mas o que eu faço agora? Você tem que dar esse comando para que a pessoa realize a ação. E essa é a função da CTA. Uma CTA bem clara e definida é o que move a pessoa a partir da dor, do medo, do desejo que você conseguiu canalizar dentro do seu anúncio. Na CTA eu coloco, ó, clique em Saiba Mais e veja na próxima página como começar a construir um plano B antes que seja tarde. Percebe que essa CTA ela tem muita clareza. Ela diz para a pessoa: clique em Saiba Mais. Óbvio, na hora de configurar o meu anúncio, eu vou criar o botão com a chamada Saiba Mais. Então ela sabe exatamente que ela precisa clicar em Saiba Mais, ou toque em Saiba Mais. Hoje a maioria das pessoas usam mobile, né? E veja na próxima página como começar a construir um plano B. Ela sabe exatamente o que vai acontecer depois que ela clicar em Saiba Mais. Ela sabe o que esperar. Ah, vai me direcionar para uma próxima página, onde eu vou aprender a construir esse plano B antes que seja tarde. Então, ainda na CTA, eu dei mais uma agitada na dor e no problema. Ó. Faça rápido, toma tua decisão agora, antes que seja tarde. O tempo está correndo contra você. Eu coloquei uma urgência aqui no meu anúncio. E veja como uma história muito curta e muito simples. Do jeitinho que está aqui, você poderia usar essa estrutura em um anúncio de vídeo, por exemplo. Um anúncio de vídeo vertical, um anúncio de Reels. Ele já tem um gancho extremamente forte, já vai atrair atenção. Essa história ela é curta, mas é objetivo suficiente para agitar a dor e mostrar que existe um problema. E a CTA está muito clara e gerando uma certa urgência. Do jeitinho que está aqui, ele poderia ser gravado em forma de vídeo. Mas eu quero fazer um anúncio em formato de imagem, eu não quero um anúncio em formato de vídeo. Então, como que eu vou adaptar essa estrutura? Não dá para mim colocar tudo isso aqui em uma imagem. Eu vou ter que simplificar muita coisa, mas sem perder o impacto desse anúncio. E quando eu passo para um anúncio no formato de imagem estática, o que eu tenho que ter em mente? O gancho, ele passa a ser não somente o que é falado no início ou o texto que é escrito. O gancho, ele passa a ser a imagem. Veja, o gancho é a primeira coisa que a pessoa vai ver no seu anúncio,
que é o responsável por fazer ela parar de rolar o feed e prestar atenção. Então, o que é que vai fazer ela parar de rolar o feed e prestar atenção aqui? Uma imagem forte e impactante, seguido de um texto que se conecte com aquela imagem. É o que ela vai falar, opa, nossa, o que é isso daqui? Isso se conecta com a minha realidade, eu sinto isso, eu estou passando por isso. Entendeu? Então, como que a gente vai adaptar a imagem? Para esse exemplo, eu vou usar uma imagem de uma mão tirando a última nota de dinheiro de uma carteira velha. Isso para quem já está preocupado com sobreviver com o salário ou com ter um dinheiro guardado para o futuro ou uma fonte de renda extra, vai se conectar com o que ela está sentindo naquele momento. É aquele problema, aquele medo que ela tem de ficar sem dinheiro, sem poder sobreviver. E por cima eu vou colocar o texto de destaque, que é: se o seu salário sumisse amanhã, por quanto tempo você sobreviveria? Depois a história fica por conta da descrição do anúncio. Eu resumi bastante só para ficar naquela partezinha lá do texto descritivo. Então, ó, muitos vivem com uma falsa sensação de segurança até que seja tarde demais. E você, vai depender apenas do seu salário para sempre? E a CTA, eu vou replicar essa CTA na própria imagem e também naquelas configurações de CTA do anúncio lá no Facebook, né? No botão Saiba Mais e aquela descrição lá do Saiba Mais. Então eu vou inserir toque em Saiba Mais e descubra como criar seu plano B antes que seja tarde. Vamos montar esse criativo aqui na prática? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir a minha ferramenta favorita de geração de imagem por inteligência artificial, né? Claro que eu vou gerar essa imagem, é o Image FX da própria Google. Se você digitar no Google ali, se você entrar no Google e digitar Image FX, você vai encontrar ela ali, ó, entre as primeiras opções da lista. Claro, você vai ter que fazer login na sua conta Google, a minha já está logada aqui, então ele vai liberar aqui para mim começar a criar a imagem. Os prompts aqui, eles têm que ser colocados em inglês. Então eu vou abrir o Google Tradutor aqui, para ficar mais fácil. E o que eu quero? Eu quero exatamente o que eu descrevi aqui, a imagem de uma mão tirando a última nota de dinheiro de uma carteira velha. Eu vou copiar isso aqui para o Google Tradutor e vou acrescentar no final, né? Imagem cinematográfica, vamos colocar assim, ó, imagem dramática e cinematográfica. Perfeito. Eu vou copiar aqui o prompt em inglês e vou jogar na minha ferramenta. Vou escolher o formato, eu não quero um formato de paisagem 16:9, eu quero esse formato aqui, ó, retrato para dispositivo, que é basicamente o mesmo tamanho que vai lá para os anúncios do Facebook e Instagram em formato de imagem. Aí é só clicar em criar. Enquanto ele cria a imagem, eu vou tomar um chimarrão. Veja as imagens que ele criou aqui. Que incrível, ó. A imagem realmente chama a atenção. Ele cria 4 versões, eu vou dar uma olhada aqui, vou escolher a qual que eu acredito que vai chamar mais atenção no feed aqui. Essa aqui tá bem legal, essa aqui também, acho que essa aqui ela tá com a cor um pouco mais vibrante, pode ser que ela atraia mais a atenção. E se eu usar um contraste legal com o texto, fazer o download da imagem aqui, ok. Perfeito, eu criei a minha imagem, agora como eu vou fazer esse criativo? Vamos usar o Canva. Eu particularmente não gosto muito de usar o Canva, eu sou das antigas, eu uso softwares, né? Mas a maioria vai usar o Canva e é muito fácil. Não tem por que se preocupar também em pagar um software se o Canva faz tudo. Vou buscar aqui, vou criar um novo design aqui no Canva. Vou buscar aqui, ó, só você digitar anúncio para Instagram. Quando você começa a digitar, já aparece, ó, anúncio para Instagram, o formato 4:5. É esse formato aqui que a gente quer utilizar para fazer o anúncio. É o formato mais padrão hoje em dia. Ele até dá vários exemplos aqui, super produzidos, cheios de texto. A gente vai criar do zero. Eu vou subir a imagem para cá, aqui em Uploads, fazer o upload de arquivo. A imagem que eu escolhi está aqui. Perfeito. Vou ampliar ela aqui para ela encaixar em todo o espaço. Ficou boa. Essa imagem tem uma vantagem que ela é um pouco mais escura aqui embaixo, então eu posso aproveitar para inserir texto sem problema. Vai ter um alto contraste e o texto vai chamar a atenção. Eu poderia deixá-la um pouco mais atrativa, então tem alguns filtros no Canva aqui que a gente pode usar para deixá-la mais atrativa. Clicando aqui em editar, ele vai mostrar aqui, ó, fresco, ó. Já deu você pode notar, ó, do nenhum para o fresco ele já deu uma saturada, a imagem ficou um pouco mais colorida. Isso aqui é muito positivo porque você quer chamar atenção. Uma imagem um pouco mais saturada e colorida, ela vai chamar a atenção.
Vamos ver quais que são os outros filtros que tem aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Esse aqui ficou mais apagado, mas a imagem ficou mais clara, né? A gente percebe que ela ficou mais clara. Esse daqui ficou bem mais dramática. A imagem saturou mais, deu um contraste maior. É esse aqui que eu quero usar. Isso aqui, quando passa no feed, chama mais atenção mesmo. O tratamento da imagem às vezes ajuda a fazer o seu anúncio a chamar atenção. Lembrando que, né? A imagem aqui é o que vai fazer, é parte do gancho, é o que vai fazer ele parar de rolar e prestar atenção. Agora eu vou inserir o primeiro texto do meu anúncio. Vou usar esse formato aqui mesmo, de cabeçalho. Qual era o texto que a gente tinha definido mesmo? Ó, se o seu salário sumisse amanhã, por quanto tempo você sobreviveria? Então eu vou usar a primeira parte da frase. Vamos definir um texto aqui e uma cor para essa imagem. Já vou começar mudando a cor para branco. Eu vou mudar a cor para branco aqui, porque ela sumiu. Para mim poder aumentar esse texto e não usar duas linhas, eu vou ter que usar uma fonte um pouquinho mais condensada, né? Essa aqui eu gosto bastante. Lembrando, eu quero textos maiores, porque esse texto ele tem que gerar impacto. Beleza, vamos para o próximo texto. Vou adicionar mais um texto. Qual vai ser a frase, o restante da frase, né? Que é por quanto tempo você sobreviveria. Veja, a primeira parte da frase é a que tem que ser bem grande, que é o que ele bateu o olho na imagem, se o seu salário sumisse amanhã. Poxa, isso já me pegou. Agora eu vou prestar atenção, mesmo que o restante do texto seja pequeno, mas isso me pegou. Essa imagem do último dinheiro saindo da carteira, a carteira toda velhinha. Se o seu salário sumisse amanhã, já... Oh, nossa, e se acontecesse comigo mesmo? Então, o segundo texto não precisa ter uma letra tão grande e tal para gerar impacto, mas você tem que se atentar para que ela seja visível, né? Eu vou usar essa daqui porque ela é levemente mais condensada, então ela vai permitir que eu aumente mais o texto, mantendo ele numa linha só. E nesse texto aqui eu vou jogar uma cor amarela ou vermelha para destacar a continuação da frase ali. Veja, a imagem aqui realmente ficou chamativa. A pessoa vai parar para olhar e isso aqui vai fazer ela pensar, nossa, o que eu faria se isso acontecesse comigo? Agora eu vou jogar a CTA na própria imagem, como eu tinha dito. Então a minha CTA, a história aqui eu vou jogar na descrição. Então isso aqui eu não vou usar na imagem. Eu simplesmente copiaria isso daqui e colocaria como descrição do anúncio no momento de criar o anúncio lá no Facebook. Então eu já tenho ela definida, sempre pequena, para que você não tenha necessidade de clicar no Saiba Mais para continuar lendo, a não ser que seja algo que você tem certeza que vai gerar tanta curiosidade na pessoa que ela vai clicar e continuar lendo no seu anúncio. Mas aí talvez faria mais sentido jogar ela para uma página de vendas para ela continuar assistindo um vídeo sobre aquilo e continuar aprendendo sobre aquele assunto em outro local. Mas enfim, aí depende de estratégias. A CTA eu vou jogar um toque em Saiba Mais, bem grande, com destaque. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em elementos, já vou digitar aqui quadrado ou retângulo, e vou inserir um retângulo aqui. Vou fazer um retângulo de fora a fora aqui na imagem, mais estreito. Esse retângulo na cor vermelha para destacar, chamar bem a atenção. Isso ajuda a fazer a pessoa parar para olhar o anúncio também, né? Elementos assim com grande destaque de cor, principalmente com alto contraste em relação à rede social, né? O Facebook é mais tons azuis, o Instagram também é mais branquinho. Quando você joga cores com mais contraste, vão chamar mais atenção. E aí eu vou colocar o texto Toque em Saiba Mais todo em maiúsculo. Acho que esse aqui eu até vou manter essa mesma fonte aqui desse jeitinho. Mudar não tá legal, vamos colocar a mesma que a gente usou aqui. Aí eu tenho que dar uma continuidade para esse Toque em Saiba Mais, né? Então eu posso usar a mesma fonte de cima ali, ó. E descubra como criar o seu plano B antes que seja tarde. Vamos lá. Do mesmo jeito, eu não quero que seja tão pequena a letra, então eu vou ver qual que foi a que eu usei ali em cima, eu vou usar ela também. Como ela é mais condensada, eu tenho a possibilidade de aumentar a fonte sem ficar usando muitas linhas de texto. Muitas linhas de texto dão a impressão que o texto é muito grande para ser lido e desmotiva a pessoa a prestar atenção ou continuar lendo. E aí está pronto o anúncio. Veja, a imagem é extremamente impactante, ela vai fazer o cara parar de rolar o feed, se for o público que eu quero atingir, que é a pessoa que está preocupada com o dinheiro. A hora que ela parar por causa da imagem do dinheiro, ela vai ler, se o seu salário sumisse amanhã, já vai ativar uma pergunta na cabeça dela, nossa,
que eu faria da minha vida se meu salário sumisse amanhã? Por quanto tempo você sobreviveria? Ela vai ler, fala, poxa, vai ativar outra pergunta, ela vai pensar e o cérebro dela vai querer encontrar uma resposta sobre isso. Então já entra uma chamada de ação, toque em Saiba Mais e descubra como criar o seu plano B antes que seja tarde. A peça publicitária está criada, o criativo do anúncio está criado. Agora é só exportar o seu criativo e usar ele lá no Facebook. No momento de configurar, aí usaria como texto de apoio lá, né, na descrição do anúncio, esse texto aqui, que eu defini aqui em história, com um emoji para chamar mais atenção, etc. De repente esse emoji até aqui no começo, né, para atrair mais atenção. E eu repetiria essa CTA naquelas configurações de chamada para ação do anúncio. Eu colocaria toque em Saiba Mais e descubra agora, antes que seja tarde. Por que eu não colocaria como criar seu plano B? Para não ficar muito grande, se ficar muito grande dá os 3 pontinhos e não aparece o texto, e eu já tenho isso aqui colocado na imagem, no criativo, então seria só um reforço. Então eu colocaria toque em Saiba Mais e descubra agora, antes que seja tarde. E obviamente na hora de configurar o anúncio, com o botão Saiba Mais, né? Já vi muitas pessoas errarem assim. A pessoa coloca no criativo toque em Saiba Mais e o botão é comprar agora. Tem que sempre ter muita atenção com esses pequenos detalhes. Então tá aí, criamos um criativo do zero, do começo ao fim, definindo desde a mensagem, a estrutura da mensagem e adaptando essa mensagem para um criativo de imagem estática, um criativo impossível de ser ignorado. E se você quer aprender mais sobre anúncios, quer dominar o jogo dos anúncios que realmente convertem, realmente funcionam, faça parte da Legião Adzeira. Lá tem tudo o que você precisa para ser um profissional muito além do simples gestor de tráfego. Valeu, um grande abraço e até a próxima.